Da saúde, sem dúvida alguma, é uma quebra de tabu, mais uma quebra de tabu importante, que vem se somar a tantas outras que a gente pode elencar na área da saúde. Muita coisa que precisava ser reestruturada e que vem sendo reestruturada. Novos espaços que vêm sendo concretizados e entregues à população. O Centro de Especialidades do município, que está praticamente pronto, em pouco tempo vai estar à disposição das pessoas. Isso tudo para falar um pouquinho da área da saúde. Mas hoje a gente está aqui reunidos para falar aqui de um passo muito importante que a gente está dando dentro do nosso governo, dentro da história de Santa Bárbara do Oeste. Poder apresentar a população de Santa Bárbara, poder apresentar aos senhores vereadores, poder apresentar a nossa equipe de trabalho, aos colaboradores do nosso dia a dia, o avanço significativo que a gente tem e conseguimos com muito esforço, com muito trabalho, com muita persistência, superando os desafios. Apresentar uma quantidade, uma frota com a qualidade e a quantidade dessa, e aqui está apenas uma parte, é algo que marca os momentos que a gente vive ao longo dessa passagem pela vida pública. Hoje temos aqui cerca de 30 veículos dentro de um pacote que chega a 40 veículos, investimento de 4,5 milhões de reais, recursos próprios, recursos também advindos de convênio com o governo federal, e eu quero cumprimentar a Câmara Municipal que, através da lei aprovada, possibilitou que esse convênio fosse efetivado. E, mais uma vez, dizer de 26 novos veículos, que são mais 2 milhões e 400 mil reais. Eu estou falando praticamente de 7 milhões de reais investidos em maquinário, investidos em veículos, investidos em estrutura que vão nos permitir trabalhar ainda mais. Se até agora, desde o primeiro dia do governo, onde a gente encontrou uma frota sucateada, uma frota pequena, com idade mais do que avançada, vencida, e ainda assim, com o esforço das equipes de todas as secretarias, de muitos de vocês que estão aqui, a gente tirou há quanto tempo não se via uma entrega desse tamanho que a gente está dizendo. Algumas pessoas, quando eu entrei aqui, diziam que talvez o mais próximo que passou na memória das pessoas foi lá atrás, no Romaninho. E foi alguém que investiu também, outras pessoas tantas passaram por isso aí, pela função que eu exerço hoje, mas realmente há muito tempo a gente não via uma quantidade tão grande. Soma-se a isso aí algumas viaturas ainda que foram compradas para a Guarda Municipal, entre tantas outras coisas. Isso daí que a gente celebra hoje e apresenta a toda a população, é a resposta que vem através do trabalho sério, de um governo sério, de um governo responsável, de um governo que trabalha respeitando o recurso público que advém da população de Santa Bárbara através dos seus esforços. O que a gente está mostrando hoje aqui é o bom uso do dinheiro público, o dinheiro bem empregado dos impostos que a população de Santa Bárbara nos confere e nos confia todos os dias a qualquer recolhimento que ela faz. Então, nada mais do que a nossa obrigação de prestar contas disso, nada mais do que a nossa obrigação de trabalhar com essa responsabilidade e respeito ao dinheiro público. Eu desejo às equipes de todas as secretarias que vão se utilizar desses veículos, eu desejo que sejam utilizados com responsabilidade, que sejam utilizados em benefício exclusivamente da população de Santa Bárbara, realizando aquilo que ela precisa em todos os cantos da cidade. A nossa jornada, o nosso trabalho está apenas começando. Hoje, posso dizer para vocês que iniciamos a segunda fase dessa primeira etapa de reconstrução da nossa cidade, dessa etapa de renovação da nossa cidade, que não é apenas isso que estamos vendo hoje. É o que a gente vê no dia a dia de uma cidade mais bonita, mais bem organizada, uma cidade que funciona,
Uma cidade que tem pelo menos 60 ou 70 obras em andamento nesse exato momento. Como nunca se viu há muito tempo nessa cidade. Obras importantes em todos os bairros. Duplicação da Avenida Mogi Guaçu, Balão do Santa Rita, revitalização da Avenida São Paulo, prolongamento da Avenida São Paulo, nova rodoviária, nova avenida entre a Avenida Santa Bárbara e o prolongamento da Avenida São Paulo, que procuro chamar de interligação, integração norte-sul, Parque dos Jacarandás, diversos parques entregues, UBS sendo entregues nesse ano, já nesse ano de 2015, novas escolas, novos espaços para acolher as crianças, os pais e as mães que precisam de creche na cidade, espaços abandonados que revitalizamos, espaços novos que construímos. Investimentos na área da segurança, vídeo e monitoramento que nunca existiu na nossa cidade, passou a existir no nosso governo, no governo Denis Andia. E esses avanços ninguém tira da gente. Esses avanços ninguém tira da população da nossa cidade, da população de Santa Bárbara do Oeste. E volto a dizer, esse é apenas o começo. Quem imaginava que a gente havia chegado ao ponto final, não tem a menor ideia de que agora que nós começamos para valer, agora Santa Bárbara do Oeste vai arrancar ainda mais do seu desenvolvimento. Aliás, falando em desenvolvimento, eu não posso deixar de dizer que Santa Bárbara é a cidade que mais gera empregos em toda a região. É a cidade que mais tem atraído investimentos em toda a nossa região. Vivemos um momento especial da nossa cidade. E se Deus quiser, com a força de todos, com a bênção de Deus, nós vamos ainda mais, ao longo desse ano de 2015, desse ano de 2016, reencaminhar, continuar conduzindo a nossa cidade para a renovação da qual eu sempre falei. Que começou pela renovação das pequenas coisas, como eu sempre falei. Das pequenas coisas que sempre se perderam ao longo do tempo, como eu sempre falei. E que a população, dia após dia, se vê novamente resgatada dessas pequenas coisas que são importantes e que fazem toda a diferença. As grandes obras, os grandes acontecimentos já começaram e os grandes e maiores vão começar a se concretizar a partir do ano 2015. Não é à toa que ao longo do ano de 2013, ao longo do ano de 2014, nós fizemos uma preparação, um planejamento, fomos buscar todos os projetos que essa cidade precisa para se desenvolver ainda mais e com o esforço que venho fazendo já sistematicamente desde outubro do ano passado, preparando todos os projetos para poder licitar com recurso próprio as grandes obras dessa cidade. Muita coisa boa vai acontecer, muita coisa nova que as pessoas sequer imaginam vai começar a acontecer, porque a gente se preparou para isso. Além de tudo que a gente já construiu, de tudo que a gente buscou de convênio com o governo federal, com o governo estadual, os investimentos que vieram para Santa Bárbara como nunca aconteceram. Estamos na ordem de 300 milhões de investimentos dentro do nosso município. Nunca aconteceu isso na nossa cidade. E não posso deixar, para encerrar, de mais uma vez reforçar o sonho da casa própria, que passou a existir nessa cidade mais uma vez, que passou a se realizar nessa cidade mais uma vez. E esse foi o palco da porta de entrada para os sonhos de milhares de barbarenses. 1.320 unidades habitacionais para as pessoas que mais precisam. E não vai parar por aí. Tem projeto novo vindo por aí e vou, se Deus quiser, se Deus permitir, vou anunciar ainda nesse ano de 2015. Porque é esse o comprometimento, é esse o compromisso que eu assumi com as pessoas dessa cidade. É esse compromisso que eu assumi ao aceitar a função pública de prefeito da nossa cidade e compartilho com muito orgulho, o apreço que eu tenho pela equipe de secretários, pelas equipes que cada secretário tem na sua secretaria e o acompanhamento dos senhores vereadores atentos, fiscalizadores, que também desejam o bom andamento e as coisas boas nessa cidade acontecendo. Que Deus abençoe 2015, que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe os nossos trabalhos e, sobretudo, que abençoe as famílias de Santa Bárbara do Oeste com muita saúde e felicidade. Bom dia.